Hey folks! Samurai aqui, sexta-feira, vamos continuar falando sobre coluna, sobre hérnia de disco, sobre reabilitação, sobre dor crônica na coluna, na lombar, sobre hérnia cervical. Vamos lá, para começar a falar, teve a resposta da pergunta de ontem, e a gente falou um pouquinho sobre palmilha, que foi a pergunta do Edilson. Aí ele viu a resposta e ele fez uma outra pergunta. O Edilson perguntou assim para mim: cara, legal o que você falou sobre a eversão e a lombar, e a hernia disco lombar, mas acho que isso se aplica à hernia disco lombar. Isso se aplicaria também à hernia disco cervical? Isso tem alguma correlação? Se não tem, qual é a correlação que você encontra na hernia disco cervical? Foi mais ou menos assim a pergunta. Sim e não. Isso tem correlação com a hernia disco lombar, sim, e pode ter também correlação com a hernia disco cervical. Por onde ela se daria na hernia disco cervical? Lembra que eu falei que a falta de eversão muitas vezes acarreta naquela rotação interna que deveria existir na tíbia, já não tem mais, na rotação interna que deveria existir no fêmur, já não tem mais. Com isso, o quadril não entra em rotação interna, o que não aciona o glúteo no plano transverso, mas mesmo assim a marcha tem que acontecer. E o que acontece ali? Uma das estratégias, pode escolher várias, mas uma das estratégias que o corpo escolhe é aumentar o swing do braço. É uma das estratégias que o corpo escolhe. Quando ele aumenta o swing do braço, ele vai aumentar uma rotação relativa na cervical. Olha só, se você pensar, olha, eu coloquei meu braço um pouquinho para frente, eu tenho uma rotação relativa aqui. O que é uma rotação relativa? Embora eu não virei o meu olhar para a esquerda, ó, o meu ombro esquerdo se aproximou do meu queixo, que é equivalente ao meu queixo se aproximar com o ombro esquerdo, tá? Então, como se eu tivesse rodado para a esquerda. E quanto mais eu jogo meu braço para frente, é mais relativa até essa rotação. Se eu engessasse meu tronco agora e virasse, você ia ver que eu olhei totalmente para o lado esquerdo. Isso a gente chama de rotação relativa. Então, se eu aumento o meu swing de braço, eu aumento muito a minha rotação aqui. Essa rotação, esse aumento do swing de braço também aumenta a rotação lá na lombar, tá? Então essa pode ser uma das supostas causas. Em coluna, em corpo, em reabilitação, uma parte sempre afeta o todo. Então, um problema de eversão pode causar problema em vários lugares. Pode causar problema no joelho, pode causar problema no quadril, pode causar problema, pode causar uma tendinite em algum músculo. Ou seja, sempre pode tirar. Pode chegar na cervical? Pode. Então, não necessariamente eu estava falando só de lombar quando eu falei isso. Essa é a primeira questão. Porém, em relação à cervical, o que eu detectei ao longo também da minha carreira, desses 25 anos trabalhando com isso, é que a torácica fala muito com a cervical. Isso parece óbvio, elas estão muito perto, né? E a torácica é a parte da coluna que é responsável pela maioria dos movimentos. Ela sim tem que se mexer pra caramba. E se ela falhar, se ela não der conta da tarefa dela, quem está mais próximo sente demais e vai ser obrigado a fazer a parte que ela não fez. Então, eu recomendo muito observar a torácica em caso de hérnia cervical. Para não falar que só o Edilson pergunta aqui, que eu só dou privilégio para ele, tem um monte de perguntas para responder, estão todas guardadas. Amanhã eu venho com outro, domingo eu venho com outro. Eu prometo que ao longo dessa semana eu vou responder as primeiras, pelo menos, que chegaram. Aí, se vocês me mandarem agora, eu vou colocar na lista lá para esperar um pouquinho, mas vou responder, eu prometo que eu respondo. Tem o Amin, lá do Rio Grande do Sul. Aliás, o pessoal do Rio Grande do Sul prestigia muito o nosso trabalho aqui. Eu gosto muito do pessoal do Rio Grande, o pessoal que se dedica e estuda demais. Tem o pessoal da Força. Dá um grande abraço aqui pro Thiago Alfama, que lá no nosso grupo hoje de WhatsApp discutiu, conversou com a gente, gravou um super vídeo sobre palmilha. Foi demais o vídeo. Obrigado mesmo, Thiago. O Thiago é um cara que eu recomendo que todos vão atrás do trabalho dele. Thiago Alfama é um fenômeno, menino. Das pessoas que eu conheci aqui no Brasil, seguramente das melhores, das melhores. O que o Amin perguntou, ele falou assim, cara, fala um pouquinho de dor crônica na lombar. Eu perguntei alguma coisa específica. Ele falou, não, eu tenho recebido uma incidência muito grande de pessoas ultimamente reclamando de dor crônica. Esse aqui é o ponto que eu quero abordar. A Organização Mundial de Saúde, como eu falei há alguns vídeos atrás, o cabelo tá zoado, né, saí do banho agora. Como eu recebi alguns vídeos atrás, ela detectou que 80% da população tem ou terá, ao longo da vida, alguma dor crônica na coluna, ou de dor crônica para alguma lesão na coluna, alguma patologia. Então nós estamos falando de 4 a cada 5 pessoas. Você está vendo que o número é muito alto? 4 a cada 5 pessoas vão ter ou já tem algum tipo de dor crônica na coluna. É considerado hoje um problema de saúde pública, uma epidemia e um das maiores causas de atendimentos hospitalares e não sei o que. E é um trabalho que tem que ser visto e observado porque é um problema mundial, assim como já foi a fome, como ainda é a fome em muitos lugares, como já foi
ou como hoje está sendo considerado também a obesidade. Então são problemas que a Organização Mundial de Saúde está com o olho muito aberto. O que eu acredito muito isso? A primeira coisa que eu acredito é nossos hábitos de vida moderno. Nossos hábitos de vida moderno, eles não cultivam um aperfeiçoamento do nosso eu interior. A gente não trabalha para nos desenvolver, a gente trabalha para facilitar. Então tudo é feito um facilitador, a gente desenvolve de tudo, de carro a elevador, a pomadinha, a não sei o que, a choquinho, a tudo para que a gente faça cada vez menos. Outra, a maior parte do nosso tempo também hoje está em cima desse negócio aqui, ó, celular. Celular, posicionamento da cabeça é sempre ruim, isso também explica muito dores lá na coluna, principalmente na cervical. Ficar sentado, outra coisa que a gente tem muito, ficar sentado. Assistir televisão sentado, ficar no computador sentado, mexer no celular sentado, ficar no banheiro agora com o celular, meia hora no banheiro para fazer o número 2 lá. Ou seja, no fundo a gente mudou muito o nosso padrão de comportamento. E nosso corpo não, ele foi feito para viver, ele foi feito para se mexer, ele foi feito para explorar, ele foi feito para caminhar. Então ele é incompatível com esse estilo de vida. Isso só pensando no aspecto físico. A gente pensa no aspecto emocional, no aspecto dessa evolução espiritual, a gente está se fechando cada vez mais em alimentação péssima, hábitos de vida nocivos, álcool, drogas, noites mal dormidas, estresse. Estresse é outro problema que a Organização Mundial de Saúde já detecta. Então, de alguma forma, isso também contribui para mim, para todo o aumento dessa dor crônica. Tudo que você chegar alguém com dor crônica, a primeira coisa que você tem que fazer ela veio assim num curto-circuito, a pessoa está no shutdown. A primeira coisa que ela quer, e não tem nada que vai melhorar a vida dela, é o alívio dessa dor. Todo meio que você tem que usar para aliviar, você deve usar. Só que só aliviar a dor não aborda a causa, lembra? Então, para a dor não continuar, a gente tem que começar agora a achar o que está sendo a causa. E essa causa ela pode ser tridimensional, ela pode ser corpo, mente e espírito. Lá no Mentorship eu explico isso com mais detalhes, como você recebe, como você aborda. Mas como eu posso fazer aqui em 7 minutos já deu de vídeo, eu teria que gastar mais 1 hora, ninguém ia ver esse vídeo. Então fica para uma próxima oportunidade. Amanhã, falando em Mentorship, tem o Lab 1. O que é o Lab 1? É o encontro presencial da turma do Mentorship. A gente faz 10 semanas de estudo e aí vamos fazer agora o encontro presencial. Tá aqui em São Paulo, gente do Brasil inteiro. Tem até a casa tridimensional, onde tem pessoas de todos os lugares. Vai ter pessoas de Palmas, Tocantins, de Salvador, do Rio Grande do Sul, do Piauí, tem gente de Chapecó. O Brasil inteiro tá aqui para aprender tridimensionalidade. Quem não aprender tridimensionalidade, bem-vindo ao século 20, porque a gente já está no 21. That's all, folks!